outras diferenças, tá? Muitos artistas importantes já fizeram autorretratos. Lembra que a gente fez semana passada, tanto na aula de história quanto na aula de ciência? Frida Kahlo, por exemplo, pintou muitos autorretratos. Neles, ela quase sempre estava séria. Frida tinha outras diferenças, além daquelas que já estudamos, que a gente estudou semana passada. Cor da pele e outras coisas. Quando era criança, ela teve poliomielite. O que é poliomielite? É uma doença que pode causar sequelas ou danos permanentes, como paralisia de uma das pernas e insuficiência respiratória. A prevenção ocorre por meio da vacinação. Por isso que você, mesmo sendo ruim, ai meu Deus, uma vacina, eu vou tomar injeção, mas isso é importante, ó, para que a gente não fique com esse dodói aqui. Doença que a deixou com sequelas. Como o pé direito menor e uma perna mais fina que a outra, quando adulta sofreu um grave acidente que a deixou muitos meses de cama e com outros problemas de saúde. Então, além dela ter a poliomielite e ficou com essas sequelas, que sequela é alteração ou consequência causada por uma doença ou acidente. Ela ficou com marca, por exemplo, quando a gente cai e fica uma marca na gente, aquilo ali é uma sequela. Algumas são grandes e outras são menores, tá bom? Apesar disso, Frida nunca parou de pintar quadros, então ela foi muito forte. Ela sempre gostou de continuar ativa, mesmo com as suas dificuldades, ok? Continuando, olha só, nós vemos aqui uma menina, ela está andando com a ajuda de muletas. Olha, essa aqui é a Frida Kahlo, tá bom? Aqui é ela. Frida Kahlo foi uma artista mexicana muito famosa. Ela pintou mais de 50 autorretratos. Em suas pinturas representava seus sentimentos, as coisas de que gostava e seus problemas de saúde, tá bom? Então, na próxima página, nós vamos agora ler aqui a questão de pessoas com deficiência, que muitas vezes são desprezadas pela sociedade porque acham que elas não conseguem fazer nada. E isso está totalmente errado. Há pessoas que apresentam deficiência em alguma parte ou função do corpo. Essa deficiência pode ser motora, visual. Motor é movimento, tá? Visual, quando a gente vê. Auditiva, para a gente ouvir, entre outras. Deficiência física ou motora, quando não se tem alguma parte do corpo ou quando se tem limitação dos movimentos. Às vezes a pessoa tem todas as partes do corpo, como na página anterior, ó. Essa menina aqui, ó, ela tem todas os membros do corpo. Você tá vendo que ela é completinha. Porém, ela não consegue andar com os membros que ela tem. Ela tem algum probleminha que dá uma dificuldade no andar dela. Por isso que ela usa essas muletas. E isso é uma deficiência física. Como pode acontecer também se ela não tivesse um braço, se ela não tivesse uma perna. Isso também é deficiência física, tá bom? No caso aqui, nós estamos vendo uma menina que ela não anda com a muleta, nem a muleta ela consegue andar, porque as pernas realmente não movimentam de jeito nenhum. Criança com deficiência física brincando. Meu Deus, mas será que a pessoa com deficiência física consegue brincar? Claro que consegue, gente. Ela também pode fazer todas as outras coisas como você. Claro que vai ter um pouquinho mais de dificuldade para ela aprender, mas depois que ela pegar o macete, pronto, consegue fazer direitinho, tá? Aqui nós estamos vendo a deficiência visual, quando não se pode enxergar ou quando se tem a visão limitada.
não se pode enxergar quando não vê de jeito nenhum. E quando tem a visão limitada, é tipo assim, quando uma pessoa ela só consegue enxergar tudo com a ajuda do óculos. Ou então eu tenho uma vizinha que ela tem um dos olhos dela, ela diz que vê tudo embaçado por um, e o outro ela vê normalmente. Então ela tem os dois olhos, porém só consegue ter uma visão completa com um deles. Entenderam? Tia Rosa, mas eu uso óculos. Eu tenho uma deficiência visual, mas não é bem assim, tá bom? É um probleminha que a gente corrige com óculos. Só que tem pessoas que realmente, olha só, tem uma deficiência visual completa, não enxerga de jeito nenhum. E anda, olha, com a ajuda desses bastões aqui, desse bastãozinho, que vai auxiliando ela para ela entender a profundidade dos lugares, onde pisar, ele consegue tocando entender que ela é um buraco, por aí vai. E ele também utiliza muito a ajuda do ouvido, da audição. A próxima é a deficiência auditiva, quando não se ouve ou quando se tem audição limitada. Em alguns casos, são usados aparelhos de surdez. Tem gente que realmente não ouve de jeito nenhum e que mesmo com a ajuda do aparelho não consegue ouvir. Mas tem pessoas que têm uma audição limitada também. Então, ele consegue, com a ajuda do aparelho, ouvir melhor, tá bom? Mais claro para ele, tá? Eu já tive uma aluna que ela precisava desse aparelho. Quando ele não funcionava, ele piscava e aí eu tinha que dar uma corrigida nele, ajustar. Tudo me foi ensinado pela família como fazer. E aí eu aprendi. E ela também, ela mostrava. Ela fazia um gesto com as mãos. Se eu tivesse de costas dando aula, ela fazia assim. Vou mostrar para vocês. Ela conseguia falar, ela consegue falar na verdade. E ela fazia assim. Ela me tocava, aí fazia. Não tô ouvindo, porque a fala dela era um pouco limitada por conta da audição. Pra gente falar bem, além de praticar, nós precisamos ter uma boa audição, certo? Por isso, quando a tia Rosa vai dar uma aula de gramática, ela fala, ó, e pede para vocês observarem bem a boca, porque é observando e ouvindo bem a pronúncia das palavras, tá bom? Então, quando tem uma deficiência auditiva, muitos utilizam esse aparelhinho, tá bom? Tem gente que pensa que é só para os vovôs. Ah, meu vovô ele não consegue ouvir direito. Não, olha só, tem uma criança aqui na foto que ele não consegue ouvir direitinho. Daí ele tem o auxílio do aparelho auditivo, tá bom? Aqui embaixo é para a gente responder. As pessoas com deficiência são como as outras e temos de respeitá-las. A seguir, registre algumas atividades que essas pessoas podem realizar. Antes da gente registrar, vamos ver um vídeo que eu selecionei aqui para vocês, bem interessante, porque tem gente que acha que as pessoas com deficiência física não podem fazer nenhum tipo de atividade. E é totalmente o contrário. Olha só, vamos assistir aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se ele vai ficar a tela inteira. Pronto. Presta bem atenção. E você sabe qual é a origem do esporte paralímpico? Nasceu da iniciativa de um médico que pensava na qualidade de vida. Uma bola de basquete e uma cadeira de rodas. Hoje não é estranho ver esses dois objetos juntos. Mas para que essa imagem, em 2012, seja considerada normal, uma revolução aconteceu há 64 anos aqui na Inglaterra. Esse é o pai das Paralimpíadas, o médico judeu Ludwig Guttmann, que fugiu da Alemanha e veio para a Inglaterra cuidar de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que o esporte poderia ajudar no tratamento de paraplégicos e passou a organizar competições entre os pacientes. Em 1948, para chamar a atenção, ele organizou um campeonato de arco e flecha com 16 pacientes, exatamente no dia da abertura das Olimpíadas de Londres. Foi a primeira competição paralímpica. Realizada em Stoke Mandeville, uma cidadezinha a 1 hora de Londres.
o berço do esporte para deficientes. O hospital onde o Dr. Gutmann trabalhava funciona até hoje, e bem perto fica um centro de reabilitação e treinamento, que foi o cenário de uma homenagem. Na plateia, milhares de cadeirantes. No palco, a filha do criador do esporte paralímpico. Eva Gutmann estava emocionada. Disse que o pai não imaginava que a ideia fosse se transformar em algo tão grande. O fogo paralímpico foi aceso no mesmo lugar em que foram organizadas as primeiras competições na década de 40. A partir de hoje, 4.260 atletas de 166 países vão participar da 14ª edição das Paralimpíadas. O que começou apenas para ajudar pacientes, virou um mega evento esportivo. Silenciosamente, um médico fez uma revolução, capaz de mudar imagens e conceitos. Hoje, milhares de portadores de deficiência reunidos é sinal de que uma grande festa está para começar. Então, gente, deu para entender? Quanta coisa legal, vou virar aqui para mim. Quanta coisa legal se faz mesmo com deficiência. Então não tem motivo, não tem. É claro que a gente tem que ter um tato com essas pessoas, tá bom? Porque não é tudo que a gente vai jogar de uma vez. Eles fazem do jeitinho deles, no tempo deles, certo? Precisa de um treino também, muitas vezes. Então a gente tem que respeitar. Tem pessoas que veem assim, oh, nossa, olha, ele ali usa muleta, olha, ele é cadeirante, não quero nem ficar perto. Não, a gente não pode fazer isso. São pessoas como eu e você, que temos diferenças, mas que juntos podemos somar, tá bom? Então a gente não pode destratar essas pessoas. Nós também temos as nossas limitações, tá bom? Todos nós. Não existe pessoa perfeita, tá? Então vamos agora responder. Vou perguntar aqui no comentário e vocês me respondem aí. Eu vou colocar 4 deles. O que será? Registre algumas atividades que essas pessoas podem realizar. E aí? Que atividade eles podem realizar? Segundo o que a gente viu aqui, esporte está liberado, né? E aí, o que vocês acham, meus amores? O que eles podem realizar, o que eles podem fazer? Quais são as atividades? Será que eles podem estudar? Sim, alguns podem andar de bicicleta, sim. Muito bem, então é um esporte, né? Trabalhar, verdade. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer em caixa alta e você cursiva. Esportes, que é no caso andar de bicicleta, nadar, cada um com a sua limitação, tá bom? Esportes, trabalhar, pode sim. Será que eles podem basquete, ping-pong? Verdade. Será que eles podem estudar? Claro que sim. Estudar, podem também. Nadar, tá relacionado a esportes. Será que eles podem, por exemplo, você tá brincando, será que eles também podem participar? Eu já tô até colocando brincar. Que mais? Jogar bola, correr, estudar. Verdade. Eles podem também cozinhar, claro, sim. Tem um canal no YouTube de uma menina que ela não tem os 2 braços. Ela sofreu um acidente num negócio que tinha na casa da família dela aqui. Ela perdeu os 2 braços. Gente, ela faz tudo com os pés. Ela se maqueia, ela faz comida, ela lava a louça, tudo com os pés. Então a casa dela é toda adaptada para que ela possa fazer as atividades dela.
Então, tá vendo? Tudo com esforço, com dedicação. Vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Para quem lembra, significa que tem muito mais. Então, tem muitas coisas que eles podem realizar. Agora, é claro, diferente de uma pessoa que tem todos os membros do corpo, que não tem nenhuma dificuldade de se mover, de mexer, motora, auditiva, é bem mais fácil. Mas, com treino, com a ajuda dos profissionais corretos, eles conseguem, sim, fazer tudo o que está amparado para eles, tá bom? Você já respondeu? Já escreveu aí? Esportes, trabalhar, estudar, brincar, cozinhar. Quem respondeu, diz eu. Muito bem, Jonathan. Muito bem, Luiz Davi. Ótimo, Levi. Muito bem, Maria Fernanda. Gente, todos nós temos dificuldades. Alguns podem parecer que é um pouquinho mais, outros podem parecer um pouquinho menos, mas não é verdade. Cada um faz aquilo de acordo com o seu 100%. O 100% de cada um é diferente do outro, tá? É por isso que nós somos diferentes, porque nós conseguimos somar um com o outro. Se só existisse, muito bem, meus amores, estão tudo terminando. João Pedro, Ângelos. Se todos nós fôssemos só professores, oxe, eu ia dar aula para quem? Não ia dar certo. Se só tivesse alunos, como que eles iriam aprender direitinho, se não tem professor? Então, todo mundo é colaborando um com o outro, cada um com a sua função, tá bom? Então, vamos lá, continuar a nossa atividade na nossa última página, 121. Os direitos das pessoas com deficiência. Como eu falei para vocês, do mesmo jeito que nós temos direito, pessoas que, entre aspas, consideradas normais, que na verdade não é bem assim, elas têm direito. Muito bem, meus amores, todo mundo terminando aqui, parabéns. Muito bem. Vou só desabilitar aqui rapidinho. Tem os direitos, do jeito que tem o direito para nós, tem o direito para criança, direito para adolescente, então tem os direitos estabelecidos também para essas pessoas com deficiência. Justamente também porque muitas pessoas achavam que elas não eram capazes de nada, certo? Então, teve que ser criados esses direitos para que houvesse, pelo menos, o mínimo de respeito, certo? Olha só, as pessoas com deficiência também têm direitos para garantir que tenham uma boa qualidade de vida. Alguns deles são acessibilidade. As pessoas com deficiência devem ter fácil acesso a transportes, prédios e espaços públicos. Então, ó, tem sempre essa marquinha aqui, ó, de um cadeirante, tá bom? Isso aqui significa acessibilidade. E nós não podemos, quando estamos aí procurando uma vaga para estacionar, mas é rapidinho que eu vou entrar, mas esse rapidinho pode acontecer de chegar uma pessoa que é, por lei, amparada para colocar o seu veículo aqui. Então, nós que temos uma boa coordenação motora, que a gente não precisa dessa acessibilidade, nós não podemos, mesmo que achemos que é rapidinho, só 2 pulos, como a gente costuma dizer. Mas não podemos fazer isso, porque nesses 2 pulos pode acontecer de alguém chegar e precisar desse espaço aqui, tá bom? Então, esse lugar aqui é reservado apenas para essas pessoas. Vagas destinadas a pessoas com deficiência. O trabalho, olha só, gente, ele trabalhando. Algumas empresas precisam destinar um número mínimo de vagas para pessoas com deficiência.
Porque tem empresas que só querem contratar pessoas que não andam de cadeira de rodas, não andam com a ajuda de muletas, que são pessoas que enxergam bem, e isso está errado. Nós sabemos, acabamos de estudar, que pessoas com deficiência também podem trabalhar. É claro que elas escolhem um trabalho de acordo com o que elas podem realizar, assim como eu. Eu escolhi, eu não sou uma pessoa que precisa de acessibilidade, certo? Não estou nesse grupo. Porém, eu escolhi aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu estudei para me fazer, certo? Eu não vou me meter, por exemplo, papai e mamãe, tragam bem aqui seu filho porque eu vou passar uma receita de uma medicação. Não, eu não estudei para ser médica. Do mesmo jeito, uma pessoa com deficiência, se ela estudou, se ela se habilitou, se capacitou para fazer um trabalho, com certeza ela vai conseguir exercê-lo, tá bom? Então, empresas têm que destinar número mínimo de vagas para deficientes também, tá bom? Porque senão ninguém ia querer contratar as pessoas com deficiência. E é injusto, né? Pelo menos isso eu acho muito injusto. Porque elas também são capazes. E não é porque eles não quisessem contratar, é tão bobo isso de colocar vagas, não. É porque eles acham que elas não são capazes e às vezes não davam nem a chance delas mostrarem que são capazes. Então, dessa forma, foi um meio de que essas pessoas pudessem mostrar a sua capacidade. Educação. Pessoas com deficiência devem ter educação adaptada às suas necessidades, como acesso aos locais de ensino, aos materiais adaptados e a uma educação gratuita. Então, essas pessoas, olha só, esse menino aqui, ele tem um livro que é escrito em braille, ele tem um braille, são relevozinhos, pontinhos, relevos que ele consegue ler, porque ele não consegue enxergar, tá bom? E por aí vai. Tem que ter adaptação dos materiais para muitas pessoas que necessitam, no caso, deficiente visual. Tem também quem tem síndrome de Down, autismo, e isso tudo é avaliado e pode-se ver se precisa ou não. Muitas dessas pessoas também, às vezes, nem precisam de adaptação, porque conseguem fazer tudo direitinho. Só precisa de uma orientação bem dada, bem colocada e está ali do lado dele para acompanhar, tá bom? Certo, gente? E aqui a gente encerra a nossa aula de ciências, tá bom?